Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui novamente para fazer mais uma lição do nosso discipulado. Hoje nós vamos falar sobre Deus, sobre quem é Ele, ou quem Ele deve ser, né? Porque é muita arrogância da gente achar que a gente, com a nossa limitação humana, a gente consegue definir Deus. Falar sobre os nomes dele, né? Porque tem muita gente que fica assim, gente, mas Jeová é a mesma coisa que Deus, como é que é isso aí, né? Então, é muito importante a gente entender que ao ser humano é dado conhecer Deus através das suas características, das suas qualidades, né? Dos seus atributos. E um dado muito importante, uma coisa que a gente não pode perder de vista, é que Jesus disse, né? Filipe pergunta para ele, para Jesus, no Evangelho, quem é Deus? E Jesus fala assim, se quereis conhecer a Deus, né? Olhe para mim, veja quem eu sou, veja as minhas características, né? Quando ele responde que quando a gente olha, né, o discípulo no caso, olhava para ele, estaria vendo a Deus, né? Então, a melhor forma da gente conhecer a Deus é conhecer Jesus. Quem era Jesus, né? Como é que ele agia? Quais eram a forma dele interagir, dele atuar, né? Mas para além disso, a Bíblia ela nos diz muito, né, das características e dos atributos de Deus. É um absoluto desafio, né? E de uma grande arrogância, nós tentarmos definir Deus. Tem um cientista muito famoso, que é o Stephen Hawking, aquele do filme, do Teoria de Tudo, que era um astrofísico, morreu em 2018, ele era um britânico. E num dos livros dele, ele era ateu, tá? Mas ateu também faz umas coisas que às vezes a gente aproveita para pegar por aí. Num dos livros dele, ele diz assim, no final, quando ele conclui o livro, no último parágrafo, aí ele fala assim, que ele passou ali o livro inteiro tentando explicar as leis da natureza, como as coisas acontecem. Né, a gravidade, ele era um estudioso de física quântica, a velocidade da luz, a questão das dimensões, aquela coisa toda, porque ele é o cientista que deu continuidade ao que o Einstein fez. E aí ele termina e diz assim, agora se vocês me perguntarem o porquê do mundo ser assim, aí das coisas funcionarem assim, da natureza funcionar dessa forma, né? Ele era um astrofísico. Então ele fala: se vocês me perguntarem o porquê, eu vou responder para vocês que nesse caso eu teria que ter a mente de Deus. Então, apesar dele, ele nunca assumiu ser uma pessoa de fé, até porque de uma extrema racionalidade, né? A gente sabe que quanto maior a racionalidade, você tende a ter a questão do ceticismo e até de ser julgado, né? Não são poucas as vezes que a gente escuta, nossa, mas você é tão culta, tão inteligente, você acreditar nisso, né? Mas faz parte. Então, esse cara que foi, assim, né, um dos ícones aí do raciocínio científico, ele fala que se ele explicasse para as pessoas, se a ciência dele fosse capaz de explicar por que o universo tem essas leis, né, e funciona desta forma e não de outra, que ele teria pensado com a mente de Deus. E ponto, né? Então, Deus é um mistério, né? Existe um mistério. E uma coisa importante é que não existe registro de civilização, seja ela de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, né? Desde que se tenha algum tipo de registro, seja rupestre, na parede da caverna, seja na cultura indígena, seja onde for, o ser humano ele sempre admitiu a possibilidade da existência de algo maior
acima dele que estivesse controlando as coisas, né? Então, partindo dessa ideia, quem é Deus para nós, né? Quais são os atributos de Deus? Com quem a gente está lidando, né? Primeiro atributo de Deus é que ele é o todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. O que é isso? Ele reina. Ele reina nos céus, ele reina na terra, ele reina abaixo da terra, ele reina em todo o universo. Ele é soberano. Ele tem todo o controle. Nada está fora do controle de Deus. Então você pode ir lá no Salmo 103. Vou ler pra gente aqui. Salmo 103, versículo 16. Vamos lá. Salmo 103. Vamos lá. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quanto ao homem, os seus dias são como relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Esse versículo mostra que quem tem a soberania não é o ser humano. Quem tem a soberania é o Deus Criador. Se você pegar o Salmo 104, você vai ver da mesma forma, né, a soberania de Deus sendo narrada pelo salmista ao longo de todo o Salmo 104. Ele fez a lua, ele criou os altos montes, ele que dá vigor às árvores, ele faz crescer a relva, tudo, nada, não existe nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade do Pai, não é assim? Então, ele é o Todo-Poderoso. O segundo aspecto é da eternidade. Esse aspecto é sensacional. Então, Deus é eterno. O que significa? Que ele sempre existiu, sempre vai existir. E que ele não vive no presente. Ele não vive no passado e ele não vive no futuro. Ele está nos 3 lugares ao mesmo tempo, né? Deus não conta o tempo cronologicamente, passado, presente e futuro, como nós. Ele está nos 3 lugares ao mesmo tempo. Ele vai e transita de um para o outro sem o menor problema, porque ele é o dono do tempo. Ele é o eterno e ele consegue enxergar o tempo do lado de fora. É como se a nossa vida estivesse aqui fosse o tempo que nós estamos vivendo, aqui o passado, aqui o futuro, e Deus estivesse aqui, né? Deus fosse um observador que vê o todo. Então ele já sabe, como lá em Jeremias fala, desde o ventre de sua mãe eu te conheci, eu te chamei, eu te designei, eu já sei. Deus já te dá, ele já sabe tudo a nosso respeito, desde antes da gente nascer. Por isso que ele tem misericórdia da gente, porque ele vê o todo. Ele não vê o seu pecado lá atrás, no passado. Você pediu perdão, arrependeu, ele já está te vendo lá na frente. Por isso que ele tem paciência de esperar você se converter, né? Porque se ele fosse ver os nossos pecados e a forma como a gente é rebelde, ele não iria esperar, ele ia ver o lixo que a gente é, né? Ele não ia ver o que a gente vai ser um dia, né? Ao lado dele, na glória. Então, ele é dotado de eternidade. Ele não tem fim. Ele vê o passado, o futuro, do modo claro, da mesma forma que ele te contempla hoje no presente. E é por isso que Deus sabe o que é melhor para a vida da gente, muito mais que a gente. Por isso que a gente não deve fazer oração pedindo as coisas. Ah, Pai, me dá aquele emprego assim, 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 assim. Você não sabe se isso é o melhor para a sua vida. Então, você não deve pedir aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, aquilo que você não domina, tá?
Terceiro atributo de Deus, onisciência. Ele conhece tudo, tudo, absolutamente tudo. Ele conhece o seu coração, o meu coração, ele conhece o coração do homem, né? A gente não consegue enganar o Senhor, a gente pode até conseguir enganar o próximo, né? Ou se enganar, mas a Deus a gente não engana. Às vezes Deus conhece desejos do nosso coração que a gente até já esqueceu que tinha. Já aconteceu isso comigo. Eu já esqueci, tipo assim, não lembrava mais que eu queria uma coisa. Já tinha esquecido mesmo, já tinha sumido da minha mente e de repente aquilo acontece. É muito interessante, né? A letra aqui da coisa tá difícil, gente. Eu tô ficando velha mesmo. Nossa, mas não consigo enxergar. Olha, falando de Deus, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vê tudo, não adianta esconder, né? O quarto aspecto é a onipresença. O que quer dizer a onipresença? Deus está presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Ele está presente, para ele não existe tempo, não existe espaço. Não existe espaço físico. Não, Deus está presente lá na igreja, lá no templo. Não, Deus está presente em todos os lugares. Para ele não existe limite físico. O mundo espiritual não tem esse espaço físico. Então, por isso é que a gente pode fazer orações pelo WhatsApp, e aí, você liga, ligação telefônica, e aí vem aquela palavra que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Por quê? Porque ele pode estar presente em mais de um lugar. Então, ele está aqui no hotel e está aí onde você está ouvindo essa palavra aí, né? O seu aspecto de poder absoluto sobre todas as coisas, Deus, ele manifesta através do seu poder criativo. O que é esse poder criativo de Deus? Esse poder criativo de Deus é a capacidade que ele tem de criar as coisas, de mudar as realidades, de alterar as realidades. Por isso que eu falo que às vezes muita gente põe limite no poder de Deus. Às vezes você está precisando de uma coisa, mas é tão difícil, é tão impossível aos olhos humanos que a gente nem pede. A gente já parte do pressuposto que Deus não vai atender. É impossível que Deus me dê uma coisa dessa. Não tem como ele fazer isso. Porque a gente ignora o poder criativo dele, né? Uma outra, e aí lembrando do Gênesis, né? Da palavra que ele libera, que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele cria o que ele quer, né? Um outro aspecto muito importante. Deus é imutável. O que é isso? Ele não mente, ele não muda de opinião. A promessa que Deus faz na vida da pessoa, a palavra dele não volta atrás. Né? Por isso que fala que a palavra dele não volta vazia. Então, lá em Números 23, capítulo 23, versículo 19, vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, quando a gente recebe uma promessa de Deus através de um profeta que tem revelação, né, ou através de uma revelação de Deus a nós mesmos, nós temos que apegar aquela palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela não volta atrás, ele não se arrepende. Ele é um Deus de aliança. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê que Deus fez uma aliança com Abraão. Né? Ele chegou para Abraão e disse que ia dar a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu e fez com ele uma aliança que foi renovada. Por isso, muitas vezes, vocês vão ouvir
né? A seguinte expressão: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Isso por quê? Porque ele é um Deus de geracional. Ele renova a aliança dele, assim como ele fez a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E daí por diante o povo de Israel foi, né, renovando essa aliança. Ele renovou essa aliança várias vezes. E com a vinda de Jesus, com sua morte e ressurreição, nós nos tornamos Israel. Nós somos Israel. Todo mundo que acredita em Jesus, na vinda dele, que ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e é o Salvador e um dia ele vai voltar, todo mundo tem o status, né? A gente goza desse status, a gente tem esse predicado de ser filho do Deus Altíssimo. Então ele tem uma aliança com a gente, que é uma aliança de salvação, é uma promessa de salvação. E tem muita gente que acha que a promessa de Deus é só para dar vida eterna. Não, ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância, vida plena aqui nesta terra. Senão ninguém ia querer ser filho de Deus. Se a gente viesse no mundo só para sofrer, ninguém ia querer ser filho de Deus. Fala, que Deus é esse que eu tenho que ficar sofrendo aqui e o outro que tá pintando e bordando tá de boa, né? Não, não é assim, né? Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, somos filhos por adoção, a gente fala, a Bíblia fala. Nós também somos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus e creem em Deus e passam pelas águas, né? Porque esta é a palavra que Jesus liberou, aquele que crê e aquele que passa pelas águas será salvo. Então, aquele que manifesta através daquela oração, que crê em Jesus, tal, como Deus, como suficiente Salvador, que Jesus veio na terra, viveu entre os homens, foi crucificado, foi morto, ressuscitou e que hoje está sentado à direita de Deus e que um dia ele vai voltar para nos salvar. Quem faz essa oração e depois passa pelas águas será salvo, porque nós somos salvos pela nossa fé. Nós não somos salvos por merecimento, nós somos salvos pela nossa fé, pela graça que Deus nos dá de ser salvos. Porque se fosse olhar merecimento, nós não seríamos salvos, nós não merecemos salvação. A Bíblia fala de vários nomes de Deus. Fala El Shaddai, vocês vão ver, de ser designado como grande El Shaddai. El Shaddai é o poderoso, o grande, o todo-poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. Jeová, Javé, ou também Yavé em hebraico. Esse nome é o nome que ele revelou a Moisés, porque Moisés, numa passagem bíblica, pergunta para Deus qual é o seu nome, e ele responde Yavé na linguagem, né, do texto bíblico. Essa expressão quer dizer eu sou. Então ele responde, a hora que pergunta para ele qual é o seu nome, ele fala eu sou. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 18, vai dizer que o verdadeiro nome de Deus está além do nosso entendimento. Nós não temos linguagem para expressar. Então ele vira para Moisés e fala, eu sou. Eu sou. Pleno e absoluto desse jeito. Simplesmente, eu sou. Jeová. Jeová Jiré. O provedor, é o Deus provedor. Jeová Rafá, é o Deus que cura. Vocês vão ver também a expressão Senhor dos Exércitos. O Senhor Deus dos Exércitos, o general que não perde batalha e por aí vai. Qual que é a importância disso? Nas nossas orações, nós podemos chamá-lo de vários nomes. Mas quando pela minha palavra, a palavra tem poder, gente. Por isso que a Bíblia, lá no capítulo 1 de Gênesis, né? O livro 1, capítulo 1 e por aí vai, lá no capítulo 1, no versículo 3,
vai estar assim: disse Deus, haja luz e houve luz. A Bíblia tem muita preocupação com a nossa língua, com o que a gente fala. Provérbios toda hora adverte: cuidado com a boca, cuidado com a boca. Porque a boca da gente tem poder. Tem poder. A gente lança isso. Houve um estudo da NASA que mostrou que uma palavra fica rodando no cosmos não sei quantos anos. É um absurdo. Eu sou boa com número, não. Vocês já viram, né? Eu esqueço quantidades e tal. Mas assim, é muito tempo. Ela fica gravitando a energia que aquela palavra libera. Então, vocês imaginem o que é a sua boca falando bobagem, né? Então, tem que ter essa atenção aí. Então, quando eu tô orando e eu peço a intervenção do grande El Shaddai, eu tô pedindo para Deus agir de forma sobrenatural. Se eu estou pedindo cura, eu vou chamá-lo de Jeová Rafá. Se eu estou pedindo provisão, né, é o Jeová Jiré. E por aí vai. Agora, tem um nominho que ele ama ser chamado, que é o Abba. Abba, Jesus falou Abba, Pai. Abba, em hebraico, é papai. Papai, não é nem pai, não, é papai. Papai. Ele é o papai, ele é o papai. Ele é o seu pai, ele é o meu pai maravilhoso, lindo, poderoso, né? Por que é importante a gente dizer isso? Porque por vezes a gente pode se perguntar, por que Deus criou o ser humano? Se ele é tão absoluto, poderoso, onipotente, onipresente, por que ele criou o ser humano? E aí eu digo para vocês, ele criou o ser humano porque ele queria se relacionar. Porque ele é um Deus de relacionamento. O que quer dizer ser um Deus de relacionamento? Ele gosta de ter relações com o ser humano. Deus poderia criar um monte de robô, um exército de robô que fizesse tudo que ele quisesse o tempo inteiro. Mas ele é amor. Ele é amor. E se ele é amor, ele nos deu o livre-arbítrio para escolher estar com ele, para estarmos com ele. Por isso a importância da oração, de estar aos pés do Senhor, de contar as coisas para ele. Fala, mas por que eu preciso me abrir com Deus? Ele não conhece meu coração, eu não acabei de falar aí de um dos atributos dele, que ele é onisciente, que ele sabe de todas as coisas, mas ele quer ver você se abrir com ele. E para ele nada melhor do que a gente chamar ele de Abba, de papai, de paizinho, de meu pai, né? E essa que é a grande questão. Ele nos fez para nos relacionar com ele. Deus é delicado. Ele não entra na vida das pessoas chutando a porta. Quem faz isso é o capeta. Ele entra devagar quando ele é convidado. E aí ele faz maravilhas, e a gente vai mudando, a gente vai se achando, a gente vai se encontrando, né? E vendo o quão absoluto e magnânimo ele pode ser para nós, né? Aí vocês podem perguntar, mas que confusão que é essa, Viviane? Deus, Jesus, Espírito Santo, como é que é isso? Nós temos a Trindade já estabelecida no capítulo 1 de Gênesis. Né? Lá no capítulo 1, no versículo 24. Depois que Deus já tinha criado, 26, perdão. Que ele já tinha criado as águas, os seres viventes, os animais, tal. Aí ele fala assim, a palavra vai falar. E nós vimos na última lição que não tem nada na Bíblia que não importa, né? Que tudo tem uma razão de si. Aí fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí só depois é que vai narrar como é que ele cria o homem e depois como é que a mulher surge. Mas desde o início a mulher já estava nos planos. A mulher não veio só para ficar de amiguinha de Adão, não. Né? Tá aqui na Bíblia, ela veio como parte do plano de Deus. Mas o que eu quero falar aqui é quando ele fala assim: façamos nós. Né? Que nós façamos. Não é que eu façamos, é que nós façamos. Então era ele e mais gente junta para ser nós, né? Não era só um. Façamos o homem a nossa imagem. O que é nossa imagem? A minha e a do outro. Então tinha mais de uma pessoa ali, né? E aqui logo também no capítulo 1, olha o que fala aqui. No inciso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, no Gênesis também. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus é o quê? O Espírito Santo. E Jesus, como Filho de Deus, profetizado inúmeras vezes. Então, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como você ter o Espírito Santo se você não tem a Deus. E se você não acredita em Jesus. Não tem como acreditar em Jesus sem acreditar em Deus e sem acreditar no Espírito Santo. Porque Jesus lá, quando ele vai subir, ele fala: deixo-vos o meu Consolador, que é o Espírito Santo que te consola, que te orienta, que fala com você. Você nem vê ele tá falando. Provavelmente agora eu tô falando aí com você. Né? Então, são os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, com seu poder criativo, criou o ser humano porque ele queria se relacionar. E como que eu sei que ele queria se relacionar? Porque quando você vai aqui no Éden, né, no início da palavra, você vai ver que ele ia todas as tardes. Eu gosto de pegar aqui, porque aí tem a formação do homem. Aí, peraí que eu vou mostrar para vocês aqui. A formação da mulher. Agora com essa letrinha aqui eu não vou conseguir não, tá? Mas enfim, Deus gostava de conversar com Adão. Ele ia ao Éden na palavra. Depois vocês peguem aí o Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, vai lendo devagar, né? Não precisa ler tudo de uma vez achando que tá lendo um livro de literatura, vai devagar, quando vocês vão ver falando que Deus ia à tardinha. Ele andava pelo jardim para conversar, para se relacionar. Ele queria ter uma grande família. E por isso que Jesus fez-se, né? Ele se fez carne como filho, por isso que ele é exemplo para nós. Por quê? Porque ele viveu na carne, passando todas as tentações, todo o apelo que essa carne traz pra gente, mas ele não pecou. Por isso que ele vira o exemplo. Porque quando ele vai lá e morre na cruz, ele está provando que a humanidade vale a pena, que tem como salvar, tem salvação, a gente tem salvação, porque senão ele prova que sim. E ele vence o quê? A morte. A Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. A partir do momento que nós desobedecemos, que foi o que aconteceu no Éden, com a desobediência, quando comeram o fruto da árvore do conhecimento, eles passaram a morrer, né? Aí veio a morte. Então, a única coisa que vence a morte é a ausência de pecado. Por isso, Jesus não peca, morre na cruz e o quê? Ressuscita.
E aí, babau pro capeta. Por isso que no Evangelho, o demônio vai tentar Jesus no deserto, porque ele queria interromper o plano de salvação de Deus, de mandar o filho dele aqui, do filho dele passar por tudo, passar pela carne, não pecar, morrer, ressuscitar e deixar um lindo exemplo para que nós possamos segui-lo. E ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem intermediário. É ele, é o exemplo dele, é o que ele fala, é o que ele deixa. Né? Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, porque essa é uma lição muito difícil de passar, mas eu creio que vai dar para entender, né? E eu também já tô, o horário hoje para gravar não foi muito favorável, não. Eu já tô bem cansada, mas eu espero que vocês tenham entendido aí algo do que eu disse, tá? E lembra dos nomes de Jesus, dos nomes de Deus. E lembra que ele é o seu pai, e lembra de conversar com ele, não como um senhor inacessível que está acima dele, né? Da gente, mas como um pai que tem autoridade, sim, que está acima de nós, sim, que é cheio de glória, sim, mas que é pai, né? É a única religião que admite que o Deus é um Deus pai, né? O Alcorão não. Alá é o Todo-Poderoso. Ponto, acabou. Ele não tem filhos, né? Mas o nosso Deus tem filhos. É isso, gente. Um abraço. Vou ver se amanhã ou depois eu consigo gravar a próxima lição. Até mais.